Olá, pessoal. Fala, Everton, tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo certo. Bom dia aí, gente. Everton, eu vou colocar Oi. você como o co-anfitrião Ah, tá. e aí você pode trabalhar à vontade aí Beleza. a sua aula, tá bom? A aula do Everton é um pouquinho maior, gente, porque linguagens tem um peso agora muito significativo, tá? Então, a aula do Everton não dá meia hora, dá um pouco mais que meia hora. Everton, qualquer coisa que precisar, eu tô na retaguarda aqui, tá bom? Tá bem. Obrigado, Alexandre. Valeu. Valeu. E aí, gente? Tudo certo com vocês? Bom dia, Luana. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal que tá chegando. Tranquilos? Ansiosos para a segunda fase? Deixa eu abrir aqui o chat. Agora sim, tô vendo vocês. Deixa eu ver se tem mais gente. É, é isso aí, João Pedro. Certíssimo. Gente, ó, hoje eu vou falar com vocês assim. Na verdade, eu não fiquei separando muitas questões, né? Eu trouxe uma questão de cada prova e eu vou me basear nessas questões, né? Uma questão para cada, uma questão para a Unicamp, uma questão para a FUVEST, para fazer um apanhado geral do que vocês precisam esperar aí dessas duas provas, né? E aí, no final, também a gente comenta um pouquinho sobre redação, né? Vou sugerir para vocês alguns temas aí importantes para você, se você não acompanhou ao longo do ano, dá uma olhada agora nesses dias antes das provas, porque eles foram muito relevantes aí, foram muito discutidos na mídia. Então, a gente sabe que tanto FUVEST quanto Unicamp tem uma tendência muito grande aí a pegar assuntos muito em alta, principalmente no segundo semestre, né? Porque como a prova é feita agora em janeiro, eles têm um tempo maior ali de elaboração para a prova de redação, mais do que o Enem, né? Principalmente em relação ao Enem. Por isso que é importante ter uma atenção para esses pontos aí. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, tá? Eu vou abrir o meu slide aqui para a gente já discutindo essa parte, tá com a FUVEST, por quê? A FUVEST, ela, diferentemente da Unicamp, ela não faz um trabalho de feedback, assim, para a gente em relação a comentar a prova, né? Antigamente a FUVEST colocava as melhores redações, mas ela deixou de fazer isso faz um tempo, né? Então, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui o... Deixa eu ver se ele abre agora. Tá, agora foi. Aí, então, eu estava falando para vocês em relação ao trabalho de feedback, né, que a FUVEST não faz, mas a Unicamp faz. Então, eu vou começar pela FUVEST, vou comentar aqui no geral, lembrar vocês o que é importante vocês se atentarem ali em relação à prova, às questões, né? E aí depois a gente vai para a Unicamp, porque a Unicamp, ela faz um trabalho bem completo, assim, em relação a dizer para a gente, né, a contar para a gente o que ela esperava daquela questão, como afinal aconteceu o resultado daquela questão, se
A banca esperava que a questão fosse de nível fácil. Será que os candidatos responderam, né, bem essa questão? Ela foi de fato nível fácil? Então tem todo um feedback nesse sentido que é interessante a gente olhar porque te ajuda a o que esperar, né, para a prova, assim, e já vai mais preparado, mais consciente para aquilo que vai aparecer de fato ali como questão de segunda fase, certo? E aí, depois já comentei com vocês, né? A gente faz aí uma retomada bem rápida aqui em relação à redação, certo? Tanto da FUVEST quanto da Unicamp aí. Vamos começar então com a FUVEST. Essa questão, provavelmente você já viu várias vezes essa questão nas revisões aí assim por diante. Eu não vou me atentar muito ao texto, não vou ficar lendo, né, e indo a detalhes aqui, porque eu quero me concentrar em algumas questões, em alguns detalhes da questão em si, né, do enunciado, do que você precisa relevar ali na hora de responder, certo? Só retomando aí o contexto para você, se você não lembra dessa questão, ou se caso você não tenha visto, entender o que ele vai cobrar depois, né? É um trechinho de um texto aqui falando sobre os moradores, né? Lá de Mariana, na verdade, aí, né? Com quando a barragem lá estourou, né? Da Samarco e tudo mais, e o, é um texto analisando o que veio depois, né? O que essas pessoas precisaram enfrentar e tudo mais. Aí tem um trechinho do texto que vai falar sobre o preconceito que os jovens, né, crianças e adolescentes, sofriam das outras pessoas, dos outros adolescentes, dos outros colegas de escola, em relação a essa questão essas pessoas vieram do lugar onde aconteceu o acidente e tal. Então eles receberam um apelido, né? É incrível como a criatividade pro bullying é enorme, né? Eles receberam esse apelido aí de Marilama, né? Olha lá os Marilamas chegando. Esse apelido aí que, né, partiu das duas palavras, né? Mariana e Lama, e os jovens ali começaram a identificar esses outros jovens através desse apelido. Aí o que a FUVEST fez? Ela aproveitou o conteúdo desse texto para cobrar em duas vias o candidato. O que ela fez? Ela pensou assim: bom, vamos cobrar o candidato a partir da gramática em si, né? Como que ele vai pensar e ter que analisar a parte gramatical desse termo, do Marilama, e também vamos cobrar a parte interpretativa, né? Se ele leu com atenção o trechinho ali, o texto selecionado, e o que ele entendeu, o que ele pode dizer sobre isso. Então, assim, uma coisa que você precisa esperar, né? Um estilo de questão, um tipo de questão que você precisa esperar, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, é essa questão que, como é uma questão de segunda fase, e como ela vai vir com dois itens ali, né? Item A e item B para você responder, você precisa esperar uma questão, pelo menos duas ou três, na verdade, né? Que vão usar essa estratégia, né? De pegar um trecho de um texto, né? Às vezes mais de um texto, inclusive, mais de um trecho, e na letra A fazer uma pergunta mais gramatical, digamos assim, né? Mais voltada para a questão da linguagem, da estrutura, de regras gramaticais, né? Algo mais específico. E a letra B ali será algo mais interpretativo. E vice-versa. Às vezes pode vir na letra A, depois a letra B ser mais específica. Vai depender da intenção ali da banca, né? Avaliadora. Aí o que a FUVEST fez nesse caso aqui? Ela começou a letra A falando sobre aí a parte gramatical, né? Então ela vai pegar o termo aí, o Marilama, e vai pedir para você explicar o processo de formação dessa palavra. E aí vem uma coisa que eu já comentei antes com vocês, inclusive, mas vou reforçar porque é muito importante, ainda mais agora, né, que estamos próximos aí das provas de segunda fase. Caso você não se lembre detalhadamente dos processos de formação de palavra, dê uma revisada nisso durante esses dias aqui antes das provas. Por quê? Porque processo de formação de palavra é um assunto muito recorrente, né? Tanto em primeira fase quanto em segunda fase. Por quê? Porque tanto processo de formação de palavra quanto classes de palavras são assuntos que você vê lá no comecinho, né, do curso lá de gramática, de linguagens, porque é o básico, né? Começa ali pelo básico,
tanto em relação ao processo de formação de palavras, porque é a história da língua portuguesa, aquela coisa toda, né? E depois a gente começa vendo as classes de palavras, o substantivo, o adjetivo, o pronome, assim por diante. E aí, o processo de formação de palavra, como ele está lá no comecinho, geralmente é um assunto que a maioria dos candidatos ignora. Não, não que ignora, mas acha que não vai cair, porque é algo muito simples, está lá no começo, tem que se preocupar mais com oração subordinada e tudo mais. E aí, o que, que o vestibular tem feito nos últimos anos? Ele tem colocado essa temática, principalmente na segunda fase, porque dá para explorar bastante. Então, pega uma notícia de jornal, pega um texto, um artigo de opinião, como esse texto aqui dessa questão da FUVEST, e se aproveita ali de uma palavra, de um neologismo, né, realizado ali, para cobrar processo de formação de palavras. E foi isso que a FUVEST fez. Né, lá, explica o processo de formação da palavra Marilama, sublinhada no texto, né, tá lá destacada no texto. E aí, além de explicar o processo de formação de palavra, nesse caso aqui, a FUVEST pediu uma segunda tarefinha aí na mesma questão. Né? Ela falou assim, ó, identificando as semelhanças sonoras entre as formas originárias, né, as palavras que deram origem a esse termo, né, que se sobrepõem nessa nova formação. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, como eu falei antes, não não vamos nos concentrar tanto na resposta aqui, vamos pensar em algumas coisas, algumas estratégias que a FUVEST faz muito nas questões, nos enunciados em si. Por exemplo, nesse aqui, ela começa solicitando uma tarefa. Ok, explica o processo de formação da palavra Marilama. Beleza, então você não tem escapatória, eu preciso... é a aglutinação. Tá, vai lá e responde. O processo de formação da palavra Marilama é a aglutinação. Respondi? Respondi, sem problema algum, né? E aí, depois de solicitar essa primeira tarefa, ela fala assim, você vai explicar o processo, mas ao mesmo tempo, ao gerúndio ali, né, identificando, então ao mesmo tempo, você vai identificar as semelhanças sonoras. Sonoras tem a ver com som. Então eu tenho que olhar para Marilama e pensar nas palavras originais, né, Mariana, lama, e reparar no som. E quando você pensa em reparar no som, geralmente questões de vestibular voltadas para isso, para a questão sonora das palavras, dos termos de um poema, de uma palavra específica de um texto, como é o caso aqui, é legal você pensar na repetição de som. Porque geralmente é isso que o vestibular está querendo do candidato ali, que ele repare na repetição de som. Então, se você olha para a palavra Mariana, se você olha para a palavra lama, esse som, né, né, esse A, né, esse som vocálico, ele se repete, né? E se repete também na nova palavra, marilama, essa assonância, né, marilama, Então, a repetição da vogal A, né, do som da vogal A. Então, era isso que a FUVEST queria, que você olhasse para a palavra, respondesse é a aglutinação, é a formação de palavra aqui que ocorreu, mas ao mesmo tempo falar, ó, inclusive ocorre uma repetição da vogal A, ocorre uma assonância, não precisa responder com termos técnicos, né? A FUVEST não exigiu isso na questão, só pediu para você identificar. Então, identificar é você mostrar para o seu avaliador. Bom, existe uma repetição da vogal A, né, do som vocálico A, se você quisesse, né, ser um pouco mais técnico aí, mas respondendo dessa forma, você já atingiria o objetivo ali que a FUVEST exigia nessa questão, certo? Então, tomar cuidado com essas estratégias que a prova vai realizar nos enunciados, né? Então, explique o processo, responder, identificando as semelhanças sonoras entre as palavras originais e a nova formação. Então, você tinha que responder dois itens, né? E estava bem claro ali no enunciado. Isso, gente, já é um teste ali da prova, né, da segunda fase, para verificar se o candidato está atento à interpretação não só do texto selecionado pela questão, mas no enunciado também. Porque a maioria dos erros de segunda fase, muitas vezes não é porque o candidato não sabe o que tem que ser respondido, né? É muitas vezes ele não entendeu completamente a tarefa. E eu estou falando isso porque lembra que eu comentei que daqui a pouco a gente vai ver a questão da Unicamp,
e tem o feedback da própria Unicamp, vocês vão ver que eles vão bater muito nesse ponto. Eles vão falar assim, ó, a quantidade de candidatos que não errou totalmente a questão, mas deixou de responder, né, uma parte ali do que foi pedido, é porque não compreendeu o que a questão perguntou, ou não compreendeu o sentido, né, total ali daquilo que está no texto, né, no enunciado. Vocês vão ver que eles vão bater muito nesse ponto. Então, é muito comum o candidato que não erra totalmente, mas tem um desconto de nota na segunda fase, é porque ele entendeu que era para explicar o processo de formação, por exemplo, mas deixa de responder a segunda tarefa, né? Não porque não sabe, mas porque não entendeu bem ali. Então, tomar cuidado com esses termos, né? Olhar bem, porque olhando bem para os termos chaves, né, as palavras-chave, explique, identificando, você já tem um direcionamento melhor nesse sentido, certo? Isso na letra A. Aí na letra B, eu falei para vocês que é um pouco mais interpretativa, né? Ele não vai pedir aí para você nenhuma definição gramatical, como é a formação de palavras, processo de formação de palavras. Ele vai para o lado mais de interpretação da mensagem do texto mesmo, né? Ele vai falar ali, letra B. Identifique uma atitude dos jovens do vilarejo rural de Bento Rodrigues que revele a tentativa de apagamento de suas identidades. Aí lá no texto tem uma parte que eles vão falar, né, que os estudantes evitavam colocar o uniforme da escola lá de Mariana para não serem identificados como moradores. Então, era um apagamento dessa identidade. Então, não colocar, né, esse uniforme era uma forma de apagar a identidade deles, a origem, né, para não sofrerem o bullying ali, né, serem chamados de Marilã e assim por diante. Então, é algo mais interpretativo. E é legal porque é bem direto, né? Ele fala assim: identifique uma atitude que revele o apagamento de suas identidades. Então, você tinha que ir lá no texto, ó, acontece isso, isso, isso. Por quê? Porque o uniforme é uma forma de identificação e não colocar identidade, né, de propósito. Então, muito mais simples aqui do que a letra A, muito mais direto ao ponto, certo? Então, toma cuidado com esse tipo de estratégia que a FUVEST tem, porque é muito comum na segunda fase. E espere questões voltadas para a formação formação de processo de formação de palavras, classes de palavras, verbos, né, tempos verbais. Sempre cai uma questão ali que pega um trechinho do texto e fala assim: caso esse trecho fosse colocado no pretérito perfeito, como ficariam os verbos? Sabe esse tipo de questão? É importante você se lembrar disso, revisar, porque é muito comum cair na segunda fase, né? Principalmente da FUVEST. Beleza? Gente, tudo tranquilo até aqui em relação a esses detalhezinhos da FUVEST? Manda um salve para mim aí no chat, só para, se tiver alguma dúvida também, vocês me perguntem, tá, gente? Por favor. Tudo tranquilo? Beleza. Isso em relação à FUVEST, né? A FUVEST ela tem esse aspecto mais direto ao ponto, né? Digamos assim, não fica enrolando, né? Ela vai e fala, ó, faz isso e isso. Então, a sua estratégia principal eu vou ler com atenção os meus enunciados e vou identificar as palavras-chave, os verbos, né? Explique, identificando, para não deixar de colocar informações na minha resposta, né? Então, tenha isso em mente. Pensa assim, ó, os meus concorrentes, na maioria das vezes, eles vão deixar de responder, não porque eles não sabem, mas porque eles vão se, né, escrepar ali nesses detalhezinhos. Você não, você está preparado, certo? Tá. Aqui está o gabarito, já comentei com vocês. E aí eu separei essa questão da Unicamp do ano passado, é uma questão bem interessante. Por quê? A Unicamp ela tem muito esse perfil, né, de trazer algo nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tá, gente? Ela tem trazido muito conteúdo de redes sociais. Então, teve a questão lá de uma postagem no Facebook falando sobre o Caetano Veloso, né, que era sobre as orações subordinadas. Tem essa questão aqui que eles tiraram o conteúdo de uma postagem de um Instagram, né, do Instagram da Regina Casé, se não me engano. Então, eles têm trabalhado muito com isso, né, de trazer conteúdo de
lugares, né, de locais, ali no caso as redes sociais, que tem muito acesso, que tem muita visibilidade, e se aproveitar, né, desse conteúdo para trabalhar os conteúdos que o vestibular vai cobrar de vocês, né? Então é uma estratégia bem interessante, porque a Unicamp sempre teve muito esse perfil, e agora ela está atualizando isso, né, adaptando isso às redes sociais, aí, às mídias sociais. Como é essa questão aqui? É uma questão, né, que, como eu falei para vocês, transcreve um vídeo que a Regina Casé postou no Instagram dela com a filha, né, junto com a filha, e ela postou esse vídeo no Dia do Surdo para falar sobre a inclusão, a questão, né, dos surdos, dos deficientes auditivos, assim por diante. E aí o que a Unicamp pensou, né, a banca aí pensou? Vamos transcrever um trechinho do que ela fala, que é importante, e ao mesmo tempo vamos colocar a definição de um termo. E aí ela vai se aproveitar dessa definição, que é o caso aí da palavra capacitismo, para relacionar com o conteúdo daquilo que a Regina Casé comenta no vídeo, que está transcrito aí para a gente na questão, né? E cobrar do candidato, do aluno, conteúdos a partir disso. Vamos dar uma olhada, eu vou ler aqui para a gente ter o contexto e aí a gente vai para as questões, né? Para o item A e item B. Então, capacitismo aí. Termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. É aquela ideia de partir de um pressuposto como se a pessoa não fosse capaz de realizar uma tarefa. Essa é a ideia aqui, né? E aí vem a transcrição do trechinho do vídeo da Regina Casella. Fala o seguinte: essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela teve essa perda quando era muito bebezinha. Desde então, eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com ela. Ficam agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então, nós duas resolvemos ajudar um pouquinho com nossa experiência nessa comunicação com situações do dia a dia. Por exemplo, não dá para falar de costas para a pessoa, porque muitas vezes ela depende da leitura labial para entender. Outro exemplo, não precisa gritar, porque volume, alto, baixo, é uma coisa completamente diferente de frequência, agudo, grave. Outra coisa que acontece direto, em vez de falarem com a pessoa surda, perguntam para ela que ela perguntam para a pessoa que está do lado, né? Então, não fala com o deficiente ali, né? Com o surdo, fala com quem está do lado, partindo do princípio que não vai entender, que não vai ouvir, né? E para terminar, é uma loucura quando alguém fala, nossa, mas ela é tão linda. Ninguém diz que ela é surda. Procure saber o que é capacitismo e daqui para frente seja anticapacitista. Ela é linda e é surda, né? Ela muda ali, né, mas ela é tão linda para ela é linda e é surda, né? Então a Unicamp faz isso também, né, desse jogo de palavras que a Regina Casé fala aí no vídeo, né, no caso do vídeo, para cobrar o candidato. E aí tem um detalhe importante. No finalzinho do trecho, a Regina Casé fala: procure saber o que é capacitismo e comece a ser anticapacitista. Só que nesse trecho ela não fala o que é, ela pede pro ouvinte ali, pro espectador procurar. Só que a Unicamp colocou a definição do que é capacitismo, né? Porque ela vai se aproveitar disso para cobrar. Então o que ela fala? Ó, letra A. Considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de mas e de e nas frases. Nossa, mas ela é tão linda, e ela é linda e é surda. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Em nenhum momento a Unicamp está pedindo para você escrever, responder com os termos técnicos, gramaticais, né? Em aula a gente vê quais são os... conjunção adversativa, aditiva, a oração e assim por diante. Em algum momento ela fez isso aqui? Não. E dificilmente vai fazer, viu, gente? Eu não me lembro, nos últimos 5 anos, de um vestibular da Unicamp, da FUVEST, né? FUVEST ainda pede o processo de formação de palavras, tudo bem. Mas nesse caso aqui, né? Ela está cobrando o conteúdo gramatical, mas não está exigindo que você escreva, né, o termo específico em si. Então,
não precisa ficar neurado com esse tipo de detalhe, porque olha para a questão. Ela está exigindo isso de maneira clara ali no enunciado? Não está, ela está pedindo para eu explicar qual é a diferença do uso de mas e o de e. Qual é a diferença aí de sentido? Porque tem, né? Quando você fala, nossa, mas ela é tão linda, dá uma ideia de adversidade, né? De algo negativo, inclusive, né? Nossa, ela é tão linda, mas é surda. Então, ela é incapaz de ouvir, né? Tá relacionado com a ideia do capacitismo aí, né? Mas quando ela fala, ela é linda e é surda, então ela coloca no mesmo patamar ali, né? Algo positivo com algo que se torna positivo. Não tem problema ela ser surda, né? Ela é capaz de compreender, ela é capaz de viver em sociedade, né? Então era isso que a Unicamp. Então notem que é um perfil de prova assim. Explica para mim gramaticalmente o que você entendeu, mas explica pensando no conceito de capacitismo, né? Lógico, você precisa entender bem ali, ela te deu a definição, ela não te deixa na mão, né? Mas é isso que é interessante você pensar para a prova. Eu vou fazer uma prova de segunda fase, mais específica, obviamente, vou ter que dissertar sobre isso na minha resposta, mas é uma prova que não me deixa na mão, ela me dá todas as ferramentas. O caminho que eu preciso realizar é a minha tarefa, né? Então é isso que eu estava falando para vocês também na FUVEST. Olhar com atenção para o enunciado, ver, né? Olha lá, ele está pedindo para você explicar apenas, mas explicar considerando a questão do capacitismo e do anticapacitismo, que ela te deu a definição antes, e assim por diante, né? Aí na letra B, eles pediram assim, ó, apontando as dificuldades de comunicação com uma pessoa surda, Regina Casé observa que uma situação frequente é o interlocutor dirigir-se a quem está ao lado da pessoa. Nesse caso, trata-se de uma atitude capacitista ou anticapacitista, né? Aí é óbvio, né, gente? É uma capacitista, né? Tá partindo do princípio que ela é incapaz de entender, então eu preciso falar com quem está do lado para fazer a tradução, né? Algo do tipo assim. E ele pede para você explicar. Então, é uma questão mais interpretativa, né? E que parte da crítica feita pela Regina Caselle no vídeo, né? E aí, lembra que eu falei para vocês do feedback? Esse aqui é o feedback da Unicamp. Aí é a banca falando sobre o que eles esperavam. Né? Lá, ó. Na primeira frase, o uso da conjunção adversativa mas indica surpresa pelo fato de Benedita ser linda, como se a surdez impedisse a beleza. Isto é, as duas características são apresentadas como incompatíveis, revelando o capacitismo da pessoa que fez o comentário, né? Que é algo negativo. Na segunda frase, a conjunção aditiva e acrescenta uma qualidade de Benedita, enfatizando que ela pode ser linda e surda, o que constitui uma expressão de anticapacitismo, né? A relação de oposição presente na conjunção adversativa dá lugar à ideia de complementaridade com o uso da aditiva. Então, era isso que a Unicamp queria que era nesse caminho que o candidato deveria ir ali, segundo a Unicamp, né? E para a letra B, trata-se de uma atitude capacitista, né? Em uma conversa, dirigir-se a alguém que está ao lado da pessoa surda, discriminá-la, excluí-la de uma relação social, pressupondo que ela não tem condições de se comunicar por ela mesma por meio de leitura labial ou por outros recursos disponíveis. Antes que eu me esqueça, vejam que a própria Unicamp chama isso de respostas esperadas. Ela não chama de gabarito. E é interessante isso porque a gente fala gabarito, dá a impressão que se você não escreveu daquele jeito, eles não vão considerar, né? E a Unicamp não, ela coloca, não, gente, isso aqui são as respostas esperadas. Você indo nessa direção, falando esse ponto que nós destacamos aqui, maravilha, ganhou os 2 pontos sem problema algum, né? Então é interessante essa leve diferença no termo, né? E aí aqui é um comentário geral, qual era o objetivo da questão? Por que eles montaram uma questão como essa? Né, lá, ó. Nessa questão, o candidato deveria analisar o uso de duas conjunções e demonstrar compreensão de um verbete apresentado, que é lá o capacitismo, né, a definição. Foram explorados principalmente 3 itens do programa: o texto e seu funcionamento, processos de significação e morfossintaxe,
a fim de verificar no item A o entendimento do candidato dos efeitos de sentido subjacentes ao uso de uma adversativa, né, do mas, em um contexto em que as ideias não são opostas, e de uma aditiva, o e, para concluir que duas ideias são complementares. Foi o que eu falei para vocês antes. No final das contas, a Unicamp queria saber se você compreende a diferença entre colocar o a, o mas, e o e, né, na mesma ideia ali. O item B, o objetivo é verificar a capacidade do candidato de explicar um dos exemplos apresentados no texto, relacionando-o ao verbete reproduzido na questão, né? Então, mais interpretativa, entendi o que o texto quis dizer, entendi o verbete, agora eu vou provar explicando um exemplo, né? Como a prova solicitou. E aí vem a parte mais legal, que são os comentários gerais. Eu não vou ler tudo, tá? Porque, né, não tem necessidade, mas só para vocês saberem que lá no site da Convest, nos vestibulares anteriores, eles colocam até a porcentagem de acertos, né, de cada questão. E antigamente, agora eles deixaram de fazer isso, mas antigamente eles colocavam até exemplos de respostas acima da média, na média, abaixo da média, de cada questão, né? E era interessante quando eles colocavam os exemplos das respostas dos candidatos, porque daria para você, né, dá para você analisar ali que tipo de estrutura de resposta dissertativa que eles gostam, que eles acham organizado, porque isso é muito importante também, né, gente? Não só para a prova de linguagens, mas para todas as provas que vocês vão fazer, né? Então, o seu texto, ele precisa ser claro, o seu texto precisa ser direto ao ponto, não pode ficar enrolando, não tem necessidade de ficar enrolando, né? Você não está ali para enrolar, né? Em nenhum momento do vestibular, obviamente, mas numa questão dissertativa, fica mais claro que o candidato está falando e não está chegando em nenhum ponto, né? Então é importante você pensar assim, eu preciso organizar minha resposta de maneira clara, ou seja, eu vou colocar uma palavra difícil para dizer que eu sei falar bonito. Não, esquece, né? Seja prático, seja direto, né? Escreva de maneira simples. Escrever de maneira simples, gente, não é algo ruim, né? Às vezes a gente fala escrever de maneira simples, dá a impressão que, vai escrever de qualquer jeito. Não, escrever de maneira simples é escrever de forma direta ao ponto, aquilo que deve ser respondido ali, com termos, lógico, dentro da formalidade, da língua padrão, aquela coisa toda, mas sem fazer firula, né? Então, explique qual é o processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras do termo marilama é a aglutinação. Acabou, respondeu, né? Então, de maneira direta, de maneira simples, organizada, isso causa uma impressão, uma pré-impressão, uma pré... Só de olhar ali, né, o avaliador ele já percebe que tem uma organização na resposta. Então ele já vai com um determinado olhar positivo para a resposta, né? Lógico, né, gente? Tem que estar correto, tem jeito, mas só a organização já demonstra para o avaliador, antes dele ler o que você escreveu, que você tem um cuidado maior com aquilo que você colocou na prova. Isso é muito importante, é o cartão de visitas de fato, certo? Eu vou mandar o slide para vocês depois. Então, vocês leem com calma aí, vocês veem que eles colocaram porcentagens, e é aqui nesse comentário que eles falam aquilo que eu falei para vocês antes o candidato que não ganhou a nota total é porque deixou de responder a segunda parte, não entendeu bem aquele termo, determinada tarefa da questão, do enunciado. É aqui que eles vão comentar isso, ok? Gente, tudo certo aí? Tudo tranquilo até agora? Beleza, qualquer coisa vocês me mandam aí no chat. Se surgir alguma dúvida, algo que eu não comentei aqui, se você tiver em dúvida, pode mandar também, beleza? Tá, ok. Só para fechar então, falar um pouco aí sobre a redação, né? Muita coisa que eu vou falar aqui você sabe, obviamente, né? Você já viu várias vezes, né? A Marina comentou com vocês com toda certeza. Mas só para retomar pontos essenciais que você não pode esquecer, né? Que você não pode deixar de lado. No caso da FUVEST, né? Nós sabemos que a FUVEST ela vai cobrar uma estrutura dissertativa argumentativa clássica, né? 4 ou 5 parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo aquilo que você
já sabe decore salteado, né? Então, nenhuma surpresa nesse sentido. A Luana mandou uma questão aqui, deixa eu ver. Eles descontam erros de gramática nas questões, tipo pontuação, acentos. É assim, Luana, eles descontam no mesmo esquema da redação. Então, por exemplo, você respondeu lá e teve uma recorrência de erros muito forte. Então, tá com problema de vírgula, onde deveria ter, não tem, onde não deveria ter, tem, né? E é uma recorrência, aconteceu 3, 4 vezes na mesma resposta. Aí eles descontam, porque aí não tem como não descontar, entendeu? Mas precisa estar num nível bem complicado, assim, para ter um desconto alto, certo? Tirando esse caso, aconteceu isso, erros mais graves, Então aconteceu, sei lá, de você, ao escrever, ao passar limpo a sua resposta, você deixou de colocar uma letra que deveria ter. Um exemplo, assim, né? Foi por falta de atenção mesmo, e enfim, ou trocou Z por S por Z ali, mas no geral tá organizada a resposta, tá bem escrita, aí não tem problema, certo? Aí eles vão se concentrar mesmo na questão do conteúdo, se você respondeu aquilo que eles esperavam ou não, certo? Então precisa ter mais, tá no nível mais grave ali, ok? Imagina, que isso. Então tá, em relação à FUVEST, é isso, em questão de estrutura, né, gente? Não tem nenhuma surpresa. Só para reafirmar, só para enfatizar aqui, né? Não há necessidade de propósito de intervenção. Quer dizer que se eu colocar, eles vão descontar ponto? Não, não vão, né? Então, se você está acostumado com a estrutura, né? Se você já tem a sua estrutura prontinha ali e ela conta com a propósito de intervenção no final, não vai ter desconto de nota porque não está errado, né? Tecnicamente falando. Só não é uma necessidade. Então, caso você não dependa ali da proposta de intervenção no final da sua estrutura, não precisa colocar, não é uma exigência da FUVEST, certo? O que mais que é importante lembrar? Título, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas uma aluna minha de outra cidade falou que na sala dela, no Enem, a, a fiscal, né, de sala desgovernou lindo, né? Ela perguntou para uma menina que estava fazendo a prova se ela não ia colocar título na redação do Enem, né? E a gente sabe que o Enem ele não exige título, né, gente? A única que exige título é a FUVEST, certo? Então, tomar cuidado, lembrar, tanto que vem até a linha separada lá na folha de redação para você colocar. Então não se esqueça, né? Teve um ano, eu não vou lembrar exatamente qual ano foi, faz uns 4, 5 anos isso, eu acho, que eles não exigiram título. Como eu sei que não exigiram título? Lá nas regrinhas, no final da prova, vai estar lá. Dê um título à sua redação. Se tiver esse tópico, você é obrigado a colocar, não tem escapatória. E se não tiver? Se não tiver lá escrito e tem a linha separada para o título, fica a seu critério, certo? Mas, ó, eu acho que faz uns 5 anos que eles estão exigindo todo ano título, né? Como regra mesmo. Então, presta muita atenção, lê com atenção. Eu sei que a maioria das regras ali você já está cansado de saber, né? Tipo, entre 20 e 30 linhas, tudo mais, mas leia, para não criar ali a possibilidade de esquecer de ler alguma coisa e dar errado, certo? Então, nos últimos anos, ela tem exigido título sim, ok? Em relação a título, gente, pode ser algo mais geral, tá? Porque a regrinha do título ela é mais para descontar a nota de quem não colocou, certo? Então não precisa colocar o título mais sensacional do planeta Terra. Não, coloca um título ali que tem a ver com o que você falou, obviamente, né? E boa, né? É isso que a Unicamp quer. Só lembrando, a Unicamp não, a FUVEST, desculpa. Só lembrando, né? A FUVEST, ela tem temas com abordagens mais reflexivas, né? Algo mais abstrato, mais filosófico, né? Como eu falei para vocês antes, ela se aproveita aí de muitas vezes temas que foram abordados bastante pela mídia no último semestre, né? Ali mais para o final, já aconteceu de cobrar conteúdo, cair um tema de algo que estourou em novembro, sabe? Em final de novembro, assim, estava acontecendo, e eles aproveitaram para incluir como tema de redação, né? Então é importante lembrar disso, né? A Unicamp já é diferente o esquema, né, gente? São gêneros textuais diversos, né? E isso não quer dizer que você precisa
lá, porque a Unicamp coloca instruções e muito bem detalhada. Ela fala, ó, o seu texto tem que ser escrito dessa maneira, vai ser escrito para essa pessoa, para esse lugar, para esse grupo, né? Precisa ter esse ponto abordado, esse ponto abordado. Então, quanto mais atenta for a sua leitura em relação às regras dentro ali da proposta de redação, mais no ponto você vai acertar ali o que a Unicamp vai pedir, certo? Alguma aposta de gênero para esse ano? Olha, faz um tempo, Luana, que a Unicamp não cobra carta, né? Ela manteve alguns anos, né? Uma das propostas era carta aberta, carta, enfim, né? Argumentativa. E faz um tempinho que não, que ela deixou de cobrar. Então, ficar atento aí nesse sentido, certo? Pode ser que ela retorne ali uma das apostas, uma das minhas apostas é essa, certo? É, a vantagem, imagina, a vantagem é você poder escolher a proposta, né? Um tempo atrás era obrigado a fazer os dois textos, né? E assim por diante. Agora você olha ali para o gênero e fala, putz, esse aqui eu não estou muito seguro, acho que eu vou para o outro, né? Mas independentemente do gênero, atentar-se em primeiro lugar às instruções, né? Que elas vão, né, elas serão ali suas aliadas, certo? Não há necessidade de propósito de intervenção, assim como na FUVEST, né? E aqui eu coloquei assim, para você lembrar, né, que também são temas com abordagens mais reflexivas, muitas vezes abstratas, filosóficas, a necropolítica, né? Mas vinculados de maneira mais incisiva ao cotidiano, às atualidades. A Unicamp tem feito muito isso nos últimos anos, né? Então, o assunto de 2020 foi, obviamente, a pandemia e como isso afetou a vida das pessoas. Ela trouxe isso para a prova, né? Um tempo atrás, o negacionismo histórico, revisionismo histórico, nazismo não é uma coisa ruim, aquela coisa toda. A Unicamp veio e trouxe a questão da importância do estudo da história, né, da ciência e assim por diante. Então, ela tem muito esse movimento, né? Ela tem muito essa estratégia de proposta, né? Aí, só para fechar agora, para fechar mesmo, né? Algumas sugestões de possíveis temas, vou fazer a Márcia sensitiva aqui com vocês, tá? De leve, algumas mini apostas aí, caso você não tenha visto algumas coisas, né? Uma desses temas que eu vou sugerir, dá uma olhada, procura aí nos jornais, artigos de opinião, que é interessante, tá? Foram temas que foram muito discutidos ao longo de 2021, né? Um deles é o metaverso. Não sei se vocês estão por dentro aí, né, da grande mudança do Facebook, né? O Facebook agora não é mais Facebook, a empresa chama-se Meta, né? E ela é um conglomerado de empresas, digamos assim, né? Facebook, WhatsApp, Instagram. E o grande investimento do Zuckerberg para os próximos anos vai ser o metaverso, as pessoas viverem na realidade virtual. Então não é só mais a realidade aumentada, é você de fato viver. Tem uma reportagem, depois dei uma pesquisada lá no Globoplay ou no G1, não sei, falando sobre isso. O repórter que entrevistou o Zuckerberg, ele entrevistou, o Zuckerberg não, um dos executivos lá, desculpa. Ele entrevistou dentro do metaverso, lá na realidade aumentada. Deu uma olhada, tá bem forte esse tema. Um outro tema que se falou muito esse ano, né, no ano passado, aliás, são as intervenções plásticas, por conta de estética, a famosa harmonização facial. Teve o caso do médico, do cirurgião plástico lá de São Paulo, que vários clientes dele, vários pacientes dele tiveram problemas no nariz, né, infecção, bactéria. Tem uma reportagem do Fantástico sobre isso também, bem interessante, falando lá sobre as consequências, né, desse tipo de plástica, né, rinoplastia e tudo mais. Foi muito comentado. E por último aí, o novo ensino médio. O novo ensino médio é um tema bem interessante aí pela Unicamp, hein? Dela colocar você numa situação de você é um estudante terminando o ensino médio e preocupado com a situação das novas propostas, resolve fazer uma palestra, é convidado para fazer uma palestra sobre o tema e quais são as suas preocupações com o futuro. Então, eu andaria por esse caminho aí. Certo, gente? É isso.
Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Desejo uma ótima prova, ótimas provas para vocês, com muita tranquilidade. Concentre-se. Vocês estão chegando no finalzinho aí da jornada e vão concluí-la com chave de ouro, tenho certeza disso. Beleza? Muito obrigado e espero ver vocês todos nas listas de aprovados aí, com toda certeza. Imagina, gente. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado, Valeu, Everton. Alexandre. Até mais. Até mais, tchau, valeu. Ô, pessoal, Tchau. só para eu estava aqui assistindo a aula e me perdi. Então, eu estou mandando agora o link para vocês da aula, tá bom? Um segundinho, vou mandar já, estou encerrando essa aula.